Será que o apóstolo Paulo pregou contra a Torá? Teria ele inventado a teologia da abolição da lei pela graça? O apóstolo Paulo, cujo nome verdadeiro era Shaul, também traduzido como Saulo, é uma das figuras mais importantes do chamado Novo Testamento, mas também a mais controversa. Seus escritos, que exigem uma profunda compreensão das Escrituras, fizeram com que muitos criassem uma teologia anti-lei, onde a graça e o sacrifício de Yahusha substituiu as leis e festas descritas no chamado Antigo Testamento. Essas falsas interpretações acabaram fazendo com que muitos do chamado judaísmo messiânico ou de outros movimentos de restauração na Tsarim rejeitassem as cartas de Paulo por acreditar que ele era um apóstata da lei e que queria afastar as pessoas do verdadeiro Messias judeu. Alguns até montaram teorias de que Paulo, na verdade, era um membro da família de Herodes, infiltrado para fazer os judeus ficarem contra os apóstolos e desviar as pessoas dos caminhos da Torá e da restauração em Yahusha. Mas será que tais afirmações são verdade? A resposta é não. Paulo não foi um apóstata nem nunca ensinou que a Torá, a lei, não deve mais ser seguida, pelo contrário. Muito menos era um edomita infiltrado, nem foi rejeitado pelos apóstolos. Tais confusões surgiram na falsa tradição cristã por causa dos manuscritos gregos, que nada são que traduções dos manuscritos originais em aramaico. Isso mesmo, a Nova Aliança não foi escrita em grego, mas sim em aramaico. Também é importante ressaltar que Paulo não estava escrevendo simplesmente para gentios, mas sim para outros israelitas e yahudins que estavam dispersos pelo mundo. Esses judeus dispersos receberam títulos como gentios, incircuncisos, helenicos, citas, bárbaros, etíopes, entre outros. O apóstolo Shaul, Paulo, era um grande estudioso das Escrituras e compreendia a profecia sobre a restauração das duas casas de Yasharal, Israel, de que o reino do norte e o reino do sul novamente se uniriam e voltariam a ser um só povo. Paulo entendeu que tal restauração veio através de Yahusha e que somente por Yahusha, esses israelitas dispersos poderiam novamente serem introduzidos de volta à aliança, agora renovada em Yahusha. O que Paulo combateu foi o mesmo que Yahusha combateu, as tradições e leis humanas, que tentavam colocar acima da Torá. Durante o tempo de Yahusha, o Mashiach pregou contra tais tradições, e as condenou, pois a Torá é simples. Uma dessas tradições dizia que os gentios, até mesmo os israelitas, que se tornaram em gentios, não tinham direito a entrar no mundo vindouro. Paulo não acreditava em tais coisas, pois sabia que contradizia as profecias. Ele não acreditava que um israelita helenizado precisava fazer a circuncisão novamente para ser salvo. Nem acreditava que os gentios não israelitas precisavam ser obrigados a se circuncidar imediatamente para se unirem a Yahusha, como muitos ensinaram. Faremos outro vídeo explicando mais detalhes sobre os verdadeiros ensinamentos de Paulo, mas hoje provaremos com 2 escrituras que ele jamais ensinou contra a Torá ou as festas bíblicas, 2 escrituras que derrubam a falsa teologia da graça. Vamos começar por uma passagem bem conhecida, usada por muitos que querem desfazer as leis alimentares e dias de festas. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Muitos tentam usar esse versículo para tentar provar que Paulo disse que não devemos mais ligar para os dias de festa, ou se importa com comidas puras ou impuras, mas será mesmo que isso está correto? A verdade é que não. Agora vamos verificar o mesmo versículo em uma versão mais fiel e autêntica, baseada dos textos aramaicos originais. Calashim 2:16. Não deixe nenhum pagão julgá-lo em sua obediência à comida que você come, ao que você bebe nos dias de festa, que você honra, ou em sua observância da lua nova, ou de um dia de Shabá. Aqui recebemos luz sobre o que Paulo disse. Não está dizendo para não ligarmos para as leis, mas na verdade está dizendo para não deixar ninguém te julgar, pelo fato de você seguir e honrar a lei de Yahuwah. Quando um cristão te criticar por você seguir os mandamentos, não se importe. Muitos ainda podem insistir dizendo que Jesus pregou a lei na cruz, e que agora devemos viver apenas pela fé nele, mas vamos ver o que o próprio Paulo disse.
Romanos 13:31. Anulamos, então, a Torá por esta fé, de modo algum, pelo contrário, confirmamos a Torá. Hoje você entendeu que o apóstolo Paulo, um homem Yahudim da tribo de Benjamim, não pregou contra a Torá, pelo contrário, ele baseou todas suas cartas na Torá, para revelar e anunciar a restauração para os israelitas, por meio de Yahusha, mas muitos distorceram suas palavras, como já havia sido alertado. Segundo capa Pedro 13:16, Paulo fala sobre essas coisas em todas as suas cartas, mas algumas delas podem ser difíceis de entender. Aqueles que são ignorantes e instáveis se destroiam ao distorcer as palavras de Paulo. Eles também fazem o mesmo com outras escrituras.